Bom dia, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais um devocional. Hoje é o 20º dia e vamos falar sobre intimidade com Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse dia que se inicia. Estamos aqui na Tua presença, pedindo Teu discernimento, pedindo que o Senhor fale através de nós, que o Senhor esteja nos nossos ouvidos também, para que possamos entender as coisas da maneira que o Senhor quer para cada um de nós e que essa palavra seja alimento para os nossos próximos dias, nos dê discernimento, nos traga tudo que o Senhor tem para nós hoje. É em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos, Pai. Amém. Vamos lá então? Vamos falar sobre intimidade com Deus, o quanto é importante essa intimidade. E em João, capítulo 14, versículo 6 ao 10, 6 ao 12. Vamos começar lendo. Jesus estava com seus discípulos e eles tinham intimidade para perguntar, para tirar suas dúvidas, afinal de contas eles estavam convivendo com Jesus e ele mostrando o caminho, a verdade e a vida para eles. Na verdade, Jesus estava mostrando o próprio Deus para eles. E no versículo 6, depois que Tomé tinha perguntado para ele, no versículo 5, Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos conhecer o caminho? Então, no versículo 6, Jesus fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós de fato tivesses me conhecido, teríeis conhecido também o meu Pai, e desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: Há tanto tempo estou convosco, e tu não tens me conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Parece que Jesus estava falando uma coisa tão óbvia, Tão óbvia, para ver como o mundo realmente traz uma cegueira complexa, uma dificuldade, uma desconexão, E é por isso que Jesus estava aqui, para mostrar essa reconexão e nos reconectar. E no versículo 10 ele fala: Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não digo da minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ou ao menos por causa das mesmas obras. E em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores falar, pois eu vou para meu Pai. Jesus deu clareza e certeza, tanto que o Pai estava nele, que ele estava com o Pai, e que ele também iria para o Pai. E essa intimidade que Jesus tinha com o Pai, ele estava transmitindo para nós, para que nós também possamos viver dessa forma, com essa intimidade, ainda mais depois do sacrifício de Jesus Cristo. Aí nós temos a presença do outro Consolador que ele enviou, e essa intimidade pode ser constante. Nós podemos falar assim como Jesus falou aqui para eles, que o Pai está nele, que as palavras que ele falava, ele não falava da própria autoridade dele, mas do Pai que habitava, e que habita nele. Olha a complexidade disso, isso é sobrenatural e é muito profundo, e é necessário que creiamos primeiro, nos entreguemos, tomemos consciência através da palavra e experimentemos em novidade de vida, porque é uma forma nova de viver. Imagina você dizer que você está no Pai e você conseguir afirmar nessa certeza que as palavras que você fala não são de ti, são do Pai. É grandioso demais, Parece até impossível nesse mundo cheio de pecados em nós mesmos, Tão falhos, mas foi por isso que Jesus veio ao mundo e aconteceu o que aconteceu, e ele ressuscitou ao terceiro dia e voltou para o Pai,
para que nós possamos viver dessa forma. É essa a promessa. E nós precisamos tomar conhecimento dela, entendimento e aceitação. Por isso que na oração no início eu peço para que Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja nos dando clareza, discernimento dessa palavra, porque sem esta clareza, sem esse discernimento, são apenas letras. E pela letra o homem já caiu uma vez. Quando Jesus andava aqui na terra, muitos conheciam a letra e sim, estavam zelosos, mas eles não conseguiram reconhecer o próprio Jesus, porque eles não tinham a revelação desta letra. E assim, possível já era, porque o Espírito Santo, a palavra mostra sobre a presença do Espírito Santo já desde lá dos primórdios, né, no início das Escrituras. Mas o pecado ele foi enrijecendo tanto, foi criando armaduras como se fossem umas cascas de árvore. E dessa forma os homens foram ficando cegos, né? Porque o pecado faz isso, ele cega para as verdades de Deus mais importantes. E Jesus veio nos reconectar, veio trazer essa possibilidade para nós, para que nós andemos nele, andemos com o Pai vivendo em nós. Aqui no João 14, no versículo 17, no versículo 16, vamos lá. Jesus promete o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim que esteja para sempre convosco. Olha essas palavras, num versículo só. Quanta informação! Jesus estava pedindo ao Pai, e ele vos dará outro advogado, para que ele esteja para sempre. A palavra é sempre. Então, Jesus pediu para que o Pai, então quem enviaria era o Pai, para que ele esteja sempre conosco. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo não pode, então não adianta você querer que uma pessoa que não tenha essa reconexão, que não teve ainda o conhecimento de Jesus Cristo, a possibilidade de aceitação de Jesus Cristo num momento de quebrantamento de coração mesmo, né, de arrependimento. Enfim, não adianta esperar que essa pessoa entenda o mais profundo das Escrituras, porque não vai entender. Porque o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, Jesus estava falando para os discípulos, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Entende aqui também que às vezes nós não entendemos, né? As pessoas que ainda não andam nos caminhos do Senhor ou que tentam andar, mas ainda não estão bem reconectadas. É bem complexo isso, cada um tem uma história, cada família tem uma história, cada situação é uma situação. Mas nós temos que crer, né, ter a clareza que Jesus veio trazer esse conhecimento. E assim como ele trouxe para os discípulos, aí os discípulos puderam enxergar o Pai através de Jesus Cristo, né? Daí ele continua, eu que não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que coisa mais linda, gente. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, que Jesus está no Pai, porque ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está no Pai. Nós que aceitamos, cremos e entendemos, estamos em Jesus. E Jesus ele falando aqui, eu em vós. Então, nele nós estamos reconectados à videira, nele nós estamos reconectados ao Pai também. E aqui no versículo 21, ele mostra uma condição para isso também, além da aceitação, né, de andar com ele. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles. Então, aqui está a condição.
Aquele que tem os meus mandamentos, que conhece o que Jesus veio nos ensinar, que conhece as Escrituras, que conhece os mandamentos de Deus, sim, porque ele deixou leis pré-estabelecidas e Jesus veio clarear essas leis e nos mostrar e dar clareza para nós, porque o mundo estava tão fechado com o pecado que não conseguia mais nem entender e conseguia pecar obedecendo as próprias leis, e isso acontece até hoje, né? Se nós estivermos somente na caducidade da letra, porque a letra mata e o espírito vivifica, a palavra é clara em relação a isso, mas a letra não é ruim, ela é ruim num mundo de pecado, sem entendimento, sem discernimento do Espírito Santo. Nada das Escrituras é ruim, só que sem discernimento acaba sendo ruim, porque o pecado habita no meio de nós e distorce. Então não é de nós, é do Espírito Santo de Deus, é de Deus, é Ele que faz em nós, é Ele que dá esse entendimento. E Jesus estava falando aqui, aquele que tem os meus mandamentos, que tem os mandamentos de Jesus, que tem os mandamentos e obedece a eles. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Quão profundo é isso, né? Nós precisamos obedecer a Cristo. Nós precisamos conhecer o que Cristo veio nos ensinar, que Jesus Cristo veio nos ensinar, obedecer, andar conforme Ele nos ensinou que nós devemos andar, com a clareza que Ele veio dar a lei, as leis do Pai, pré-estabelecidas lá no início, com essa clareza, com essa novidade de vida, com a presença do Espírito Santo, que eu vou ler daqui a pouco, né? Que ele, mas aqui no versículo 17 já fala o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, mas os discípulos receberam esse Espírito com essa clareza que esse Espírito Santo do Criador nos dá para o entendimento, para vivermos nesse sobrenatural, dentro dessas promessas, porque é sobrenatural, não é natural. Não adianta querer ver pela lógica, pela ciência, se nem a própria ciência consegue comprovar tudo, toda a existência, toda a complexidade da existência, a ciência não consegue comprovar. Por mais que tentem estabelecer os seus protocolos, eu falo isso até como pesquisadora, também tenho muita experiência em pesquisa e tenho discernimento também de artigos científicos de pesquisa, e em qualquer área, quando falam assim, tá publicado, os que são menos experientes ou que não têm discernimento, talvez, né, eles, das complexidades das coisas, até mesmo das metodologias, eles pensam que aquilo dali é verdade absoluta, mas não tem como estabelecer verdades absolutas, completamente absolutas em tudo, entender tudo, tamanho a complexidade da nossa criação. É só em Deus que nós conseguimos dar esses passos, esses avanços maiores, senão a gente continua sendo religioso, crendo em ciência, crendo em falas de homens, crendo mais em homens e dependendo deles, quando nós precisamos depender de um único só, que nos reconecta, que a palavra é muito clara, de João 14:6. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E isso é verdade, está claro, está muito claro em muitas outras passagens das Escrituras. Não é por homens, é pelo único Filho unigênito do Pai, que veio, morreu, ressuscitou. E quando nós que entendemos isso, e já estamos nessa novidade de vida, damos frutos, praticando o que o próprio Jesus veio nos ensinar, que é o ide fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco até o fim dos dias. Essa é a palavra que Jesus falou. Batizando-os e ensinando-os. Desculpa porque eu não estou lendo aqui, tá? Às vezes, então, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que vos tenho mandado, eis que estou convosco.
Procura ali no Google agora, que eu não vou saber exatamente de cabeça esse versículo, e eu não separei ali, porque ele veio agora assim, naturalmente. Mas procura no Google, só digita a frase, você vai ver. Tá muito claro, gente, depende dele. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por homens, não é por instituições, mas é sim por uma sinceridade de coração, uma busca. Nós precisamos sim de ajuda um dos outros, dos homens já convertidos. Nós precisamos um dos outros, porque é para nós convivermos entre irmãos. É necessário que quem saiba mais, quem está mais adiante, ensine. Tem pastores, tem pessoas que podem guiar mais ovelhas, que têm esse propósito através das suas vidas, tem pessoas que têm os vários ministérios, mas a fonte, o principal é Jesus Cristo, é Ele que é o caminho, o ponto de partida para tudo isso. É dessa forma que o Evangelho pode chegar aonde for, independente da estrutura física do local, independente de qualquer matéria, né? Porque o que Jesus fez por nós aqui, a salvação dele, é sobrenatural. A nossa reconexão com o Pai é sobrenatural. O Pai viver em nós, através do Espírito Santo, é sobrenatural. Por isso que é de graça e é possível para todos aqueles que desejarem de coração e que crerem de coração. Não tem medida. Mas aqui, no versículo 21, fala que quem tem os mandamentos de Jesus e obedece a eles, é a forma de nós mostrarmos que nós amamos a Ele, buscando conhecê-lo cada vez mais, já que tem escrituras à vontade para nós, né? Eu tô falando aqui para quem tá aqui no Brasil, num país livre, né? É lógico que tem várias condições diferentes, mas eu tô falando da maioria aqui da nossa realidade, principalmente para as pessoas que eu tô falando aqui, para as mulheres também, né? Desse grupo. Quem tem essa condição e tem essa sinceridade de coração para busca, obedece e assim se cumpre o que Jesus falou, essa promessa dele. Nós precisamos buscar, nós precisamos fazer a nossa parte também. Não adianta nós andarmos murmurando, porque só comigo acontece isso e em comparação. Enfim, nós podemos ter intimidade a ponto de termos as respostas que nós precisamos no nosso interior também. Jesus falou no capítulo 15, João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Eu vou continuar lendo aqui. Todo ramo que, estando em mim, não dá frutos, ele retirará. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. O que não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. E daí no próximo versículo ele fala para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Se não estiver conectado à videira. Se não estiver conectado através de Jesus Cristo, por nós não podemos fazer nada. E até mesmo o que Jesus nos mandou, né, nos ensinou a fazer pelo próximo, amando ele, igual a nós mesmos, a ponto de ensinar para ele essa novidade de vida que chegou a nós e libertar também ele do pecado, fazendo ele conhecer o amor de Deus, que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por ele, para o perdão dos seus pecados, e que se ele se arrepender e confessar esses pecados, ele é livre sim, em nome de Jesus Cristo, e ensinando essas coisas, dando fundamento para ele através mesmo das Escrituras. Se nós fizermos isso, praticarmos o ID, que cada um de nós foi designado, nós conseguimos provavelmente sucesso se nós estivermos conectados em Jesus Cristo,
conectados à videira. E assim o Espírito Santo de Deus está em nós, e nós nessa unidade, com irmãos, um orando pelos outros, intercedendo pelos outros, as coisas de Deus, o reino de Deus aqui na Terra começa a ser estabelecido na vida de todos, quanto Ele quer, porque Ele quer todos, né? Então, ele fala no versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. E se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecem em vós. Pedireis o que desejardes e vos será concedido. A questão da necessidade da intimidade com Deus é para nos dar condições de permanecermos nele, permanecermos em oração, permanecermos em conexão, permanecermos em discernimento, em busca e em estudo da palavra, em busca de conhecimento dele. E isso depende de nós. Permanecemos conectados, permanecemos em união com irmãos que também têm o mesmo propósito, para que um possa fortalecer o outro. Permanecemos nesse entendimento, nesse discernimento das coisas de Deus, diferenciando do mundo, a ponto de não querermos mais o mundo, de não olharmos mais para trás, de andarmos realmente nessa novidade de vida, de só andarmos no mundo realmente por amor ao próximo, para mostrar essa novidade de vida. Amém? Isso é sobrenatural, não conseguimos sozinhos, não é de nós. Vamos então para João 17, 3, 5. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, Jesus falando para o Pai, tá? Isso aqui era uma oração, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Jesus veio finalizar a obra, que começou lá atrás, no Éden, já, quando Adão e Eva pecaram. Jesus veio finalizar a obra. Ele que esteve com o Pai desde o princípio, porque ele era no Pai, desde o princípio. A palavra também fala isso. E versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, para ele retornar ao Pai. E essa oração aconteceu antes de Jesus ter sido crucificado, né? E ele já estava mostrando para os seus discípulos, embora naquele momento eles não conseguissem entender tão bem, porque era muita coisa para eles entenderem, né, para a cabeça deles. Eles precisavam do discernimento do Espírito Santo para entender a complexidade do que seria esse sacrifício do Filho de Deus que veio ao mundo para mostrar o caminho, a verdade e a vida e foi crucificado, né? Era muito necessário o Espírito Santo para que eles entendessem por completo, mas Jesus já estava adiantando e ainda ele fala ali mais para frente que ele dizia, estava revelando agora para que eles entendessem. Muita coisa nos é falada às vezes através das escrituras, através da pregação em algum lugar que nós ouvimos, nas igrejas, através dos ensinamentos, muita coisa nos é falada e às vezes nós vamos usar isso lá na frente na nossa vida, às vezes cai a ficha só depois. E depois eu encorajo vocês a continuar lendo aqui, ó. Então, era legal que todos lessem do capítulo 14 de João até o capítulo 17, tá? Porque é maravilhoso. Já em seguida, 17:6, Jesus ora ao Pai pelos seus discípulos. E daí ele começa ali, né? Eu revelei teu nome, àqueles que do mundo me deste. Ele está falando para o Pai isso. Eu revelei o teu nome, àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Mais uma vez mostrando a condição aqui.
Eles têm obedecido, eles estão ali dispostos, sim, Pai. Eles aceitaram, entenderam a novidade de vida, mas eles estão dispostos a algo mais, a dar continuidade a isso. Eles têm obedecido a tua palavra. Isso dá condições de nós andarmos em espírito e fazermos o que Jesus falou para nós fazermos. É a obediência. E para nós sabermos o que obedecer, nós precisamos conhecer as Escrituras. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti. E aí por diante, tá? Eu não vou me delongar muito porque já tem 25 minutos, né, de gravação. Então, que essa palavra fique em todos nós com essa certeza, né? Que sem Ele nada podemos fazer, mas que Ele está disposto, que o outro Consolador foi enviado e está em nós, e que se nós obedecermos, nós continuarmos obedecendo firmes, sem retrocedermos, nós vamos avançando cada vez mais e conseguimos que as coisas que nós pedirmos ao Pai aconteçam, se for para a honra e glória do nome dele. Tudo que nós pedimos, se for da vontade do Pai, acontece. A nossa vida, se ela está dentro de um propósito, se nós estamos dentro do propósito que o Criador tem para nós, seguindo seus ensinamentos, ele nos abençoa porque é uma condição de nós continuarmos. Essas bênçãos, elas não vêm à toa. Nós somos abençoados nas nossas vidas para continuarmos a obra de Deus aqui na Terra. Tudo tem um porquê, não é mero prazer, né? E isso só vive e só quem realmente entendeu as Escrituras e entendeu que não está aqui a passeio, que não está aqui por acaso, e que nosso Pai é um Pai que quer que nós continuamos crescendo, evoluindo, crescendo nele, até os últimos dias da nossa vida, porque Ele nos amou primeiro, Ele que nos amou, e é a forma de demonstrar amor conosco, não permitir que nós estagnemos, que nós paremos, e que cada vez que nós estamos desviando do propósito, Ele vai lá e trata, e traz de novo, e às vezes isso dói, e às vezes isso é necessário para trazer de novo a humildade que é necessária para essa reconexão, porque sem humildade, sem um coração contrito, o Espírito Santo não pode atuar através da nossa vida. E nós nos enganamos, às vezes, falando coisas que são nossas, que são de nós, os nossos objetivos, e sem a presença do Espírito Santo. Porque em algum momento acabamos nos afastando. Às vezes por orgulho, por soberba, por algum pecado não confessado, porque precisa confessar esse pecado sim ao Pai, pedir perdão e se possível, né, puder conversar sobre isso com alguém, com uma testemunha, melhor ainda, com um amigo, com um líder da igreja, com um pastor que você tenha confiança, algum líder religioso, ou mesmo uma pessoa próxima, um amigo, teu esposo, né, teu cônjuge. É importante que nós vivamos nessa unidade também, tá? Mas a intimidade, que era o assunto de hoje, é fundamental. E para isso precisa busca, interesse e humildade e um coração disposto a crescer. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigada por mais esse dia, Senhor, por mais essa palavra, Pai, que é tão rica, né? Dá para nós ficarmos o dia inteiro falando, folheando as Escrituras e falando. Mas que isso, Senhor, venha realmente a ser inculcado nas nossas mentes, nos nossos corações, para que a gente viva isso verdadeiramente, para que nós coloquemos em prática no nosso dia a dia, Pai. Nós declaramos que nós somos teus, Pai, que nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo e que independente das confusões aí fora, das dúvidas que coloquem na nossa mente, nós cremos que nós estamos em Jesus Cristo, que Ele morreu pelos nossos pecados, perdoa nossos pecados quando nós confessamos, nos arrependemos. Que esse sacrifício foi perfeito, que Ele morreu, ressuscitou, está junto ao Pai, enviou o outro Consolador, o Espírito Santo, que nos traz clareza dessa verdade, mais ainda, que é o nosso Consolador, que vive dentro de nós, que sem Ele nada podemos fazer. Então nós clamamos pela Tua presença em nós.
e por essa intimidade constante, Pai. Aconteça o que acontecer, Pai, não permita, em nome de Jesus, não permita que nós percamos essa intimidade e essa presença dentro de nós. Amém? Em nome de Jesus. Queridas, amém. Então, queridos, né? Não sei se algum homem vai assistir. Que tenham uma excelente semana, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.